Já começou, tá? Bom dia, professores coordenadores que estão aqui presentes hoje com a gente. Hoje, dia 12 de novembro, nós vamos dar início ao nosso ATPC de Matemática e Ciências da Natureza. Então, hoje, todos juntos no mesmo link. Então, eu sou a Tassiana, PCNP de Matemática, passo a palavra. Bom dia a todos. Muito bom voltar, né? Fazer essa grande área. Meu nome é Thales Ceriza, nós temos uma ótima TPC. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa TPC de hoje. Meu nome é Eliane e estou como PCNP de Biologia. Passa a palavra. Bom dia. Bom dia. Eu não consegui entrar com Bom dia a todos. Meu nome é Maitê, PCNP de Ciências. Sejam todos bem-vindos aí a mais um dia de formação. Passa a palavra. Microfone fechado, William. Bom dia a todos. Sou William Guirra, PCNP de Química da Diretoria de Ensino de Franca. É um prazer nesta manhã estarmos juntos para podermos aprender um pouquinho mais com a área de Ciência da Natureza, juntamente com Matemática. Farei a leitura inicial desta manhã com um texto do livro Fábulas Palpitadas, As Ferraduras de Ouro, de Pedro Bandeira. Então, antes de fazer a leitura do texto, quero falar um pouquinho de Pedro Bandeira. É um escritor brasileiro de livros infanto-juvenis. Pedro Bandeira é um escritor brasileiro de livros infanto-juvenis, destacou com a obra A Droga da Obediência, e recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em 1986 e a Medalha de Honra ao Mérito Brás Cubas da cidade de Santos em 2012. Nasceu em Santos, São Paulo, em 9 de março de 1942. Estudou o curso primário no Grupo Escolar Visconde de São Leopoldo e o ginasial e o científico no Instituto de Educação Canadá. Em 1958, começou a participar do teatro amador. A carreira literária de Pedro Bandeira, a partir de 1983, passou a se dedicar integralmente à literatura. Publicou seu primeiro livro, O Dinossauro que Fazia Au-Au, em 1983, voltado para o público infantil, que fez um grande sucesso. E aí Pedro Bandeira continuou e não parou, né? Pedro Bandeira é casado com Lia, tem 3 filhos, Rodrigo, Maurício, Marcelo, e netos, Melissa, Michele, Beatriz, Júlia e Érico. Desde 1999 mora no sítio em São Roque, São Paulo. As 3 últimas obras de Pedro Bandeira foi O Pânico na Escola, A Flecha Traçoeira e As Cores de Laurinha, que foi em 2019. Aqui eu selecionei para esta manhã, é um texto por título As Ferraduras de Ouro. Dona Onça tinha fome quando ouviu lá longe um zurro, mas que depressa foi ver e avistou um gordo burro. Deu um salto magistral, engrenhou-se em seu pescoço, pronta para comer-lhe a carne e roer-lhe até o osso. Sentindo o peso nas costas, o burro virou-se em perigo e aflito perguntou: o que vai fazer comigo? Apanhei-te, ha, 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 és um burro gordo e moço, minha fome vou matar, vou fazer-te meu almoço.
Ao se ver ameaçado, o burro olhou de esguelha, pois de burro, na verdade, ele só tinha as orelhas. Minha carne é muito dura, vai lhe dar ingestão. Já que a fome lhe aperta, ouça minha sugestão. O meu dono é muito rico. O que gasta são loucuras. Dê uma olhada aqui embaixo. Veja minhas ferraduras. Ele me deu um presente, que é na verdade um estouro. As ferraduras traseiras são feitas de puro ouro. Com esse ouro, a senhora vai fazer o que quiser. Pode comprar bois e frangos, toda a comida que houver. A onça era muito faminta e também interesseira. Já se vendo milionária, foi olhar sua traseira. Era o que o burro queria e não tinha mais receio. Armou o mais forte coice e acertou-lhe a cara em cheio. E burro inteligente, hein? Então, essa foi a leitura proposta para o início das nossas tarefas. E sempre quando Pedro Bandeira escreve neste livro, ele deixa o seu palpite. Olha que interessante o palpite de Pedro Bandeira. Não entendo por que nisso não tenho consolo. Todo mundo escolhe um burro para fazer o papel de tolo. Pois eu acho que um burro não é bicho tão cretino. E ao entrar para as histórias, não merece tal destino. Por isso gostei dessa história, que foi por caminho mais certo, ao mostrar um belo burro muito mais do que esperto. Bicho nunca faz bobagem, ele vive do seu jeito, mas eu já vi muita gente que não faz nada direito. Por isso, se é para xingar alguém pouco inteligente, eu já sei o que fazer, vou chamá-lo de gente. Que todos tenham um dia repleto de paz aí, um dia abençoado, que nós possamos aprender muito com nossos colegas aí que terão participações especiais. Passo a palavra para os colegas. Pessoal, antes de ler os objetivos, eu gostaria de ressaltar a questão da lista de presença. Se você entrou, seu nome está aparecendo, mesmo que você não conseguiu entrar pelo e-mail oficial, se o nome está aparecendo, ele vai aparecer tal qual na lista de presença. Ok? Lá no relatório da gente, quando a gente puxa. Tá bom? E também gostaríamos de fazer um pedido de coração, que é que vocês conseguissem assim manter a audiência hoje, não a presença. Tá? Que a gente tem chegado nos fins das nossas EPPCs, temos que estar muitos nomes, a gente tem que o nome que a gente usa, né, derrubar, né, ir lá e tirar a pessoa da reunião, porque se a gente não tirar todos, não tem como gerar a lista de presença, né? Até tem como, mas aí as pessoas ficaram de fora. Então a gente acaba, e aí chega no final, né, muitos que eu falo assim, né, 50 professores. Então hoje vai ser bacana. Pedimos aí à audiência que vocês vão ver coisas legais aí, falas positivas, falas que vão ajudar. Enfim, nossos objetivos, quando nós sempre nos reunimos para fazer a pauta, nós sempre nos perguntamos, o que será que de imediato os professores precisam, nesse momento, estão precisando de esclarecimento, estão precisando de um apoio. Essa é uma das perguntas que a gente faz. E outra pergunta que a gente faz é se não tem uma demanda também que precisa ser passada, né, ou uma informação que precisa ser passada também por causa de prazo e etc. Então, geralmente são esses dois questionamentos que norteiam as nossas pautas. Ora a gente acerta, nunca nós acertamos para todos, né? Isso é natural. Mas ora a gente acerta, ora a gente reformula para outra TPC, e para essa TPC nós nos perguntamos, né? O que será que vai ser essa pauta, né? Como que será que vai ser? Pode ser que seja mais interessante.
E a gente está falando de busca ativa, né? E a gente sabe a dificuldade que são duas dificuldades. Uma dificuldade é da escola, através do seu diretor, do seu vice, do seu coordenador, localizar esse menino, né? E fala, vem assistir a aula, pai, o menino tem que assistir, tem que acompanhar, tem que entregar atividades. E outra dificuldade também é manter a audiência desse menino na aula, né? Ele realizando as atividades. Então, a gente pensando nisso, o que nós decidimos como objetivo? Apresentar práticas de docentes das áreas de ciências da natureza e matemática da diretoria de ensino de Franca e relacionar as práticas apresentadas com resultados de manutenção da presença dos estudantes incentivados a permanecerem ou retornarem às aulas pela ações de busca ativa. Então, a ideia hoje, vocês vão ter aí colegas que tiveram práticas e que essas práticas foram exitosas. E aí já adianto algumas perguntas no sentido de o quanto exitosas foram, né? Nesse momento, gente, se eu estou com 5 alunos na minha aula online, né? E eu consigo uma prática que eu dobre essa quantidade, nós entendemos que é uma prática exitosa. Aí você vai falar assim, nossa, Thales, mas só de 5 foi só para 10. Gente, estava em 5. A gente conseguiu dobrar com a prática. Agora nós vamos tentar fortalecer para ela chegar a 12. E assim, sucessivamente, a gente vai fazendo as adequações até chegarem. Tá? Pensar no universo dos nossos 30, a gente sabe que tá muito difícil. Então é nesse sentido, práticas que conseguiram agregar mais alunos e, mais que isso, mantê-los durante as aulas. Ok? Então eu passo a palavra. Vai ser bacana, hein? Pessoal, dando continuidade, assim como o Thales já deu essa deixa aí para vocês, né? É importante que vocês permaneçam, que vocês continuem com a gente acompanhando a TPC de hoje. Nós vamos chamar os professores da Escola Maciel de Castro Júnior. Passou para vocês o PowerPoint? O meu não passou. Ainda não. Não, ainda não. Meu travou aqui também. Acho que eu vou parar e começar novamente. A Clarice pediu a palavra. Clarice, pois não, Clarice. Pode seguir, Maitê? Pode, ela não... Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a apresentação das práticas dos docentes, onde... Estou conseguindo. Travando para mim, pessoal, desculpa. O áudio está muito ruim, está duplicando, Deve estar com muito microfone aberto. Isso. Se alguém puder ativar o mudo, por favor, e aí a gente retoma daqui. Vamos lá, pessoal. Vou pedir, por favor, para que fique ligado o microfone apenas de quem estiver falando, tá? Se alguém precisar pedir a palavra, é só levantar a mãozinha, a gente chama vocês. Então, da Escola Maciel de Castro Júnior,
nós vamos contar aí com a participação dos professores de matemática, Rony Cleiton Bernabé e Silvana Tosi Lupoli Justino. E seguindo, Maitê? Tássia. Tássia. Oi. Eu perdi aqui a conexão. A Simone, né, de Ciências, também vai apresentar para a gente, né? Junto aí com a Escola Maciel de Castro. Isso, perfeito. Os professores vão falar um pouquinho para nós da prática deles quanto ao centro de mídias, como eles estão fazendo, como eles conseguiram, como eles estão inovando suas práticas, dando aulas através do centro de mídias. Então, passo a palavra para a professora Silvana. Bom dia a todos, né? Meus amigos que estão me ouvindo também, a Tassiana, todos ali. E a gente gostaria de passar a nossa experiência para todos da diretoria, que em relação no mês de agosto, no finalzinho do mês de agosto, nós aqui da Maciel sentimos a necessidade de estar perto do aluno, né? Ter aquele contato assim visual com o aluno. Aí a gente decidiu que vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, Silvana. Sim, pode continuar. Nós decidimos que a gente ia fazer aulas online. Mas por onde? Qual o jeito que a gente usaria para isso? Então, nós decidimos usar a mídia, que foi uma decisão muito sensata ali, e que nós observamos que o aluno teria menos gasto com tudo isso, ele não teria celular ou não em casa, porque ele ali estaria com mais facilidade. Então, desde setembro, outubro e novembro, a gente está dando aula online para os alunos normalmente. A gente tem os horários, todos os professores têm o horário de entrar na aula para o aluno. Ele fica desde as 8 horas até meio-dia tendo aula com a gente, né? E qual que a gente se adapta tudo? A gente, por exemplo, da matemática, eu preciso de mostrar qual é as contas, qual se que é difícil na parte de ler as coisas. Por isso, eu resolvi fazer tipo de uma sala de aula onde eu dou a aula através do computador. Ô, pessoal, meu som tá picando, eu não tô entendendo o que ela tá falando, não. É só o meu? Não, o meu também. Meu também tá cortando. Meu também está cortando. Muito ruim. Tá péssimo. Eu vou fazer o seguinte. Aqui pelo celular, às vezes melhora. Deixa eu só entrar pelo celular. Tá bom, Silvana. Enquanto isso, se o Rony ou a Simone quiser começar, falar um pouquinho. Professor Rony, tá aí? Estou. Quer que eu Um problema é que, de repente, tem algum microfone ativado. Além da pessoa que fala. Pode começar, Rony, por favor. Eu vou ativar mudo de todos e aí você liga o seu, por favor. Então, agora, liga o seu, Rony, para você falar, por favor.
Pronto? Ok. Então, o que a Silvana está falando, depois ela vai completar lá, complementar. A gente está com as aulas lá em tempo real, lá no Centro de Mídias, né? Trabalhando com os alunos lá. E se eu tenho a dizer, são várias experiências, né? A gente adquiriu nesse tempo aí, positivas, né? E surpreendentes também, né? E eu peguei aquela que a gente já tinha compartilhado lá, né? Aquela em específico da aluna lá da expressão algébrica, né? Que me surpreendeu, né? Me surpreendeu bastante. A princípio, você vai com aquela ideia, bicho, isso aqui não vai virar nada, né? Sem falar dos receios que você tem também, né? Porque você está ali ao vivo, online, ali, em tempo real, né? É você e o aluno ali, né? E mediante, assim, o que o Centro de Mídias tem para lhe oferecer, você pensa, nossa, eu vou estar ali falando, e aí? Vai ser o retorno, né? E também tem a questão que você também pode, até ali, entrar em contato com o aluno ali, também ele pode ligar a câmera dele também e ter interação com você ali também, né? Só que geralmente o aluno não gosta. Ele não é difícil. Para falar a verdade, se foi 2 ou 3 ali que fez isso comigo, foi muito, né? Às vezes você passa uma atividade, aí você quer saber, né? Poxa, será que ele está fazendo? Será que ele está enrolando? Será que ele está, né? Aí algum outro vai lá e mostra. E tem aqueles casos também, já aconteceu do menino ligar a câmera, você vê que ele está deitado, ele está lá, né? Tá de qualquer jeito, não está nem com o caderno aberto. Então acontece várias coisas, né? Então, dentre essas também acontecem as coisas positivas. No caso, igual a Silvana estava comentando, existe a necessidade de você estar ali expressando, demonstrando, pelo menos eu, na minha explicação, preciso de uma lousa, eu preciso, né, de escrever, apagar, voltar, fazer de novo, né? E como fazer isso ali online? Como, né? Surge a questão. No computador tem os aplicativos? Sim, tem os aplicativos excelentes, né? Mas, no meu caso, eu me sinto mais à vontade ali com uma lousa, né? Aí você fala, poxa, mas não estou vendo lousa nenhuma aí, né? Aí, na hora das aulas, o que eu faço? Eu trago para cá, ó. Eu trago para cá, eu tenho uma lousinha aqui, já faz tempo que eu tenho essa lousa, né? E agora, nesse momento da pandemia, ela foi bem eficiente. Eu trago para cá, né? Coloco aqui, ó. Eu ajeito bem aqui, né? E aqui eu ministro as minhas aulas, né? E acaba virando uma aula mesmo ali, né? Como se fosse uma aula presencial, porque eu ando para lá, ando para cá, apago, faço, volto de novo, né? E aí, pelo menos assim, uma didática que eu utilizo muito nas aulas é sempre estar fazendo perguntas, né? Eu odeio, acho que todo mundo aqui também, né? Eu odeio dar aula falando sozinho, falando com as paredes, né? Acho que ninguém suporta isso, né? Aí eu começo a perguntar e falar, mas, poxa, como que o menino vai interagir conosco ali online, né? Como que ele vai fazer, né? Ou seja, aquilo que é um desafio para nós também é para eles, né? E da mesma maneira, a gente estava até comentando, há algum tempo atrás, a gente estava no TPC lá da unidade escolar, né? E a gente estava levantando algumas questões, né? Coisas que nos motivaram, esperanças que a gente tem, né? Futuramente, enfim, coisas relacionadas ao momento de agora. E uma delas, eu disse que uma das melhores coisas assim, que a gente teve foi esse nosso aprendizado, né? Ou seja, teve até alguns ATPCs aí também lá no próprio Centro de Mídias, né, que houve essa questão, né? A gente foi preparado para isso, né? Não tivemos preparo nenhum para isso. A gente não fez um curso de como dar aula online, a gente não fez um curso de como preparar atividades online, a gente não fez. Precisamos de, ali, no momento, a gente está se reinventando, se aprimorando, né? E eu acho que isso foi algo positivo para todos nós e possivelmente também para o aluno. Por que eu falo isso, né? Citando esse exemplo que eu disse aí da aluna, né? Que estava eu aqui explicando para eles as expressões algébricas, né? E a aluna via, ela escrevia no chat, não estou entendendo, tá difícil, tá complicado. E eu pensando, nossa senhora, o que eu vou fazer? E eu que me redobrando, revirando, indo para lá e para cá, né? De repente, eu estava explicando sobre as expressões algébricas, como eu disse, né? Uma situação onde o preço do caderno era X, né? Era X. E eu consegui obter o preço do caderno
aliás, perdão, eu conseguiria obter um outro preço qualquer de algum outro material, dependendo do preço do caderno, né? Em função de X ali. Não era função, era expressão algébrica, mas ali a gente dá essa introdução para o menino, né? Só para ele estar um pouco ali ciente, a mente aberta em relação da dependência entre grandezas, né? Enfim, e o preço do lápis era R$3 a menos, né? Do que o preço do caderno, né? Enfim, explicação vai, explicação vem, já estava quase no final da aula, né? Aí o livro trouxe assim, a seguinte condição: valesse R$4, qual seria o preço do lápis, né? Aí, interessante que a aluna, ela sem pestanejar, colocou lá R$1, né? Eu falei, nossa, tipo assim, para quem não estava aprendendo nada, e de repente com uma resposta tão redondinha dessa, eu fiquei surpreso, né? E como eu havia dito também, que da mesma forma, para a gente tem que estar se reinventando para eles também, eu perguntei, mas por que R$1? Aí eu coloquei ela numa saia justa, né? Porque, tipo, como que ela iria explicar que se o caderno tivesse o valor de R$4, você subtraísse 3, você teria R$1, né? Como que ela iria explicar aquilo no chat? E foi a melhor, se não, assim, a mais esplêndida resposta que eu já vi até hoje, que ela colocou simplesmente x menos 3. Ou seja, ela resumiu todo aquele conteúdo em uma única expressãozinha algébrica ali. Isso, para mim, trouxe esse momento de muita, grande, se não extrema felicidade, né? Então, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aí, em relação a essas práticas aí, inovadoras para todos nós. Obrigada, Rony, pela sua participação aí com a gente, contando um pouquinho, né, do que tem acontecido nas suas aulas através do aplicativo Centro de Mídias. E aí temos a professora Simone e a professora Silvana, se quiserem um minutinho para a palavra. Tássia, agora você está me ouvindo? Está me ouvindo? Para mim está bem melhor, Silvana. Agora sim, Silvana. Então, você vê que a gente, nessa salinha que eu tenho aqui, ó, para me dar aula, tem de tudo. Tem o computador, que eu dou aula pela webcam, que eu normalmente todos os dias eu uso ele aqui e passo tudo pelo centro de mídia, né? Se há algum atrapalho pelo centro de mídia, eu sempre chamo o assistente, o Bob. Eu passo o que é que tem de problema, ele dá toda assistência para mim, o Bob. Às vezes a gente vê aquele menininho lá, aquela coisa feia, aparecendo, acha que ele não vai fazer nada. Ó, você passa a sua mensagem para ele, em 1 ou 2 dias ele já dá por solução aquilo lá que você está com problema. Aí eu falo assim, quando eu iniciei para dar aula no centro de mídia, o que eu tive que pensar? Como que eu ia passar para o aluno a lição? Como que eu ia passar? Além dos cadernos que o governo me manda, que eu sempre sigo os cadernos dele, eu passo a minha lição a lousinha aqui, essa lousa branca, tá? Então, eu tenho aqui sempre... Tem que ter um bom pincel para o aluno ver direitinho e fazer as lições, e ele vai fazendo de acordo com o que eu vou colocando aqui. Ele tem a sequência certinha, ele tira print do que a gente coloca na lousinha, e o que é muito importante, que se a pessoa, por exemplo, ela tiver com o celular... se ela tiver com a câmera frontal do celular, tudo que eu escrever aqui fica invertido. Então, você tem que saber que o aluno não consegue ler se você tiver com a câmera frontal do celular. Para que ele leia, você tem que filmar com a câmera traseira do celular. Aí você consegue que o aluno lê. Tá? Uma coisa importante. Outra coisa, quando você está na webcam pelo computador, você pode filmar normalmente que o aluno lê tudo. Então, pelo centro de mídia, pela webcam e no computador é perfeito. Então, você não precisa fazer nada. O problema é que quando você faz ali a filmagem com a câmera traseira, você não se vê
você fica muito perdida. Então, quem estiver fazendo isso e quiser fazer pelo celular, que fica às vezes melhor, às vezes na internet, o que você tem que fazer? Você coloca o seu celular num apoio, onde que ele fica em frente do seu computador. E você acessa tanto o centro de mídia no computador, como também no celular. Aí, você passa a ser a professora no celular, mas você se assiste também no computador, tá? Mas aí você filma com a câmera traseira para o aluno ler. Então, isso aí é uma dica muito importante para quem quer agora dar aula pelo centro de mídia, tá? Você pode tanto entrar no centro de mídia estando locado no celular e também no computador, ao mesmo tempo, tá? Mas só quem que dá aula, você tem que escolher, ou é o celular ou é o computador, tá? Aí você fica como se fosse outra pessoa lá. E eu gosto muito de dar aula pelo via online, porque o aluno, ele tira dúvida, ele te pergunta, ele questiona o que ele não está entendendo, você tem que ir no tempo dele, você tem que esperar ele, entendeu? Então, ele fala assim, você fala assim, copia aqui, ele copia, você entendeu? Entendeu. Então, agora você vai resolver essa situação aqui. E você dá o tempo para ele resolver. Antes de você dar a resposta, você fala assim para ele, olha, dê a sua resposta no chat. Vamos ver se vai bater com a resposta que eu tenho. Aí, você vai ver se ele fez mesmo. Então, ele te manda a resposta pelo chat. E é gostoso, porque você vai questionando e ele vai respondendo no chat. E aí, às vezes, você pode também compartilhar sua tela com o aluno. Fica você e ele frente para todo mundo assistir, tá? E ele fala com você. Então, é gostoso. Só que poucas vezes o aluno quer compartilhar a tela com a gente, sabe? Outra experiência que eu tive também, que eu até falei, eu não consigo muito compartilhar a minha tela, que se não for do centro de mídia, com o aluno. O que eu faço? Eu ponho na frente da webcam aqui para filmar para o aluno, eu ponho o meu notebook. Então, se eu tenho que passar alguma coisa para o aluno e ele vídeo, alguma coisa, eu uso o meu notebook na frente, porque é como se fosse uma televisão passando para ele, tá? Então, eu uso esse tipo dessa maneira. Ó, eu não sei se alguém quer fazer alguma outra pergunta, então, eu particularmente, eu gostei demais de dar aula online, tá? Obrigada, Silvana, pelas suas contribuições, por compartilhar aí com a gente essa experiência, né? Que foi uma ação da escola, estar dando aula através do aplicativo Centro de Mídias. Lembrando que o aplicativo tem os dados patrocinados. E com isso, como a Silvana falou, conseguir ficar mais próximo dos nossos alunos, sentir mais presente, né? Apesar de estarmos distante. Professora Simone. Bom dia a todos. Tudo bem? Olha, a minha experiência, assim, eu falo que eu gostei demais de trabalhar com a aula no Centro de Mídias. Quando o diretor propôs para o grupo dos professores, também foi interessante, porque não houve um questionamento assim, de discórdia. Todo mundo abraçou aquela proposta que ele havia feito. E nós começamos ele marcou o dia e avisou os alunos através dos grupos de WhatsApp, e assim nós começamos. É gratificante o retorno que a gente tem. Eu sou da área de ciências, e então a gente trabalha assim, né, com questionamentos. Ciência sempre é assim, né? Eu trabalho direto questionando, e eu tenho retorno pelo chat, que eu fico assim encantada
da rapidez com que os alunos fazem o retorno. Quando tem pesquisas, eles têm uma rapidez em colocar a pesquisa, né, no chat, é impressionante. Ou seja, eu fico assim maravilhada de ver como que eles interagem. Eu uso compartilhamento de tela. Então, o meu aplicativo ele está num tablet e eu faço compartilhamento de tela e uso muito o YouTube para mostrar, porque ciências é sempre bom a gente tá mostrando, né, exemplificando. Então, eu falo para eles, olha, eu vou colocar o vídeo aqui e nós vamos assistir e depois a gente conversa sobre o que vocês viram. Então, o retorno, assim, é super positivo. E o interessante, gente, é que quando o aluno vai faltar, assim, por algum motivo, né, ele não vai poder assistir a aula, ele avisa com antecedência. Coisa que no presencial eles faltavam, voltavam no outro dia, se a gente não perguntava, ficava, né, sem nenhum assim, comunicado. E eles não, eles me mandam no particular, no WhatsApp, professora, hoje eu não vou poder assistir a sua aula. Então, é bem interessante. Eu falo assim, como que, infelizmente, a gente não tem a participação de vários alunos, mas os poucos que estão frequentando é muito gratificante. E eu aconselho assim, quem ainda não tentou trabalhar pelo Centro de Mídias, faz a experiência, é muito boa mesmo. Eles vão dar o retorno, vocês vão ver que o retorno aparece assim, né? Então, é isso que eu falo. Quem ainda não conseguiu... E outra coisa, eu não tenho muito problema com o Centro de Mídia. Na verdade, eu tive 2 vezes só, que seria assim, 2 classes. Em uma sala é porque o aplicativo estava fora do ar mesmo, naquele dia, nenhum professor conseguiu acessar, e em uma outra sala que eu tive problema com som. Desde quando eu comecei a trabalhar, né, nós começamos a trabalhar com o Centro de Mídias, foram esses 2 únicos problemas que eu tive, tá? Ô, Simone. Espero que eu tenha contribuído. Não, contribuiu, mas você não contou a historinha. A historinha da sua aluna que não perde uma aula. Eu ia perguntar agora, Thales. Sim. Eu tenho uma aluna que ela é do circo. Então, quando o circo chegou aqui na cidade, né, eles foram impedidos de trabalhar, quer dizer, todo o processo deles estão aqui, mas ela está em Ribeirão Preto. E aí ela não perde uma aula. E a outra coisa que a Silvana havia comentado, quando eu passo pesquisa, por exemplo, eu tenho projeto de vida também. Então, às vezes, eu falo assim para eles, olha, então nós vamos deixar como lição de casa para a próxima aula e vocês vão fazer a atividade de vocês e na próxima aula vocês entram, um de cada vez, é claro, porque nós não conseguimos, né, todos de uma vez só. Aí eles solicitam e a gente autoriza e eles entram com o vídeo e expõe o trabalho deles. Então, também é super legal. E essa menina do circo, olha, gente, até isso, ela teve que ir para São Paulo, que ela falou que os pais têm uma residência lá, né? E o dia que ela teve que ir para São Paulo, os pais ficaram esperando terminar a aula ao meio-dia, para depois ir para São Paulo, para ela não perder a aula. Então, olha que interessante que é. Maravilha. Né? Isso é muito bom, né? Acho que essa história resume muita coisa, né? Resume a questão da conexão, da gratuidade da conexão, né? Do próprio aplicativo. Foi extremamente importante vocês falarem sobre esse aplicativo. O William, o Maurício e a Regina levantaram a mão. O William tinha levantado primeiro? Sim, o William levantou primeiro. Ô, Cerisa, está ouvindo? Tô. É sobre o chat. A professora Flávia fez uma postagem aqui interessante. Sou professora auxiliar e assisto todas as aulas da Simone e do Rony.
é gratificante, presencio sempre alunos que muitas vezes nunca falou nada no presencial, olha como que esse negócio é interessante. No presencial e participar no chat mostrando que estão atentos e aprendendo. Olha como que isso é interessante, significativo essa colocação da professora Flávia, né? Muito boa colocação, né? Muito boa mesmo. William, seguindo, eu sei que já levantaram a mão, mas eu sou a Flávia. Bom dia a todos. Seguindo a tua fala que eu escrevi no chat, eu acabo me sentindo aluna. E eu falo até muito para o Rony. Eu já estou preparada até para prestar um vestibular, que eu aprendo muito com eles, são excelentes profissionais. Então, assim, eles sempre estão dando dica de como trabalhar com a minha aluna, que ela tem paralisia cerebral. E, assim, a gente tem um retorno muito bom. Com ela, que tem uma certa deficiência, a gente já tem um retorno. É gratificante mesmo participar das aulas deles. Eles são excelentes. Obrigada. Parabéns. Relato importante, né, Tassiana, Maiti? Ótimo. Obrigada, Flávia, pela contribuição aí, que a nada Silvana melhor não dá do que... aula na minha sala, mas ela também é excelente. Eu conheço o trabalho dela, que eu já tive com outra aluna especial. É tão espetacular quanto dos outros profissionais. Estão de parabéns, esses três. Que ótimo. Lembrando que são os professores da escola Professor Maciel de Castro Júnior, da cidade de São José da Bela Vista. Quem era o próximo, Thales, que levantou a mãozinha aí? Bezerra. Maurício. Fechou o áudio, Maurício. Vamos lá, Maurício. Pode falar. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal, beleza? Beleza. Só falar pro Rony aí, Rony, ficou melhor sem barba, hein? Show de bola. Meu amigo de muitos anos, desde moleque, nós conheço o Rony, excelente profissional. Quero mandar um abraço aí, né, e parabenizar o pessoal de São José. Nossa, amo demais essa escola. Fiquei com vocês aí 6 anos, sinto muita falta daí. Funcionado, legal demais, parabéns, Silvana. Simone, quanto tempo que eu não te vejo, parabéns. E eu sei que vocês, conheço vocês muito bem, né? A gente viveu muito tempo juntos, sinto falta daí da escola. E só tenho a agradecer, aprendi muito com vocês e parabéns mesmo. Valeu! Esse Maurício sempre carismático, né? Fantástico. Obrigada, Maurício. Uma voz de radialista hoje. Tá fantástico. Regina Aparecida, tem alguma dúvida, algum comentário? Professora Regina Aparecida de Faria. Professora Regina, podemos passar então para outra escola? Tem uma perguntinha no chat. A professora Regina vai falar? Tem uma pergunta da professora Silvana Aparecida Martins dos Santos Arantes para Simone. Como você consegue compartilhar sua tela no centro de mídias? Poderia explicar, por favor? Professora Silvana, da Escola Hélio Palermo. Simone, você acha que é possível passar sem um PowerPoint, alguma coisa assim, ou prefere que a gente encaminhe depois? Simone, você tem o vídeo, não tem? Eu tenho vídeo. Eu gravei um vídeo para as colegas aqui da sala. O meu aplicativo está num tablet. Até tem uma colega que usa o celular e nós não encontramos a ferramenta no celular dela. Então, eu uso o tablet e depois eu posso até fazer um videozinho e mandar para vocês, aí vocês disponibilizam como que faz para compartilhar a tela, tá bom? Isso, ótimo, Simone. Silvana, então a gente manda no grupo dos professores coordenadores o videozinho da Simone ajudando vocês também, tá? E no nosso grupinho de matemática. Vamos para a próxima escola? Só a última do Paulo, então, para a gente rapidinho, porque nós temos mais 2 escolas.
Vamos lá, Paulo Ricardo Gonçalves, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ó, minha fala é muito rápida aqui. Eu só estou assistindo hoje aqui, a convite do Popim, nosso coordenador, e assistir isso aqui me faz pensar o seguinte: às vezes a gente vê aquelas coisas que vêm de São Paulo, algumas escolas testemunhando o que está acontecendo com eles, não parece real. Então, parece assim, tanto sucesso, né? Agora, vendo o nosso pessoal aí e sabendo o que está acontecendo no dia a dia, só ousei levantar a mão aqui para dizer assim, meu muito obrigado aos professores, né? Que encararam e incentivar todo mundo. No começo, aquele negócio, eu pensei assim, não vai dar certo, não vai dar conta. A gente encara, dá certo, dá conta. E a Maciel vem lutando por isso, né? Lutando para sair assim do quadro de escola estratégica, e todo mundo abraçando a causa, e está sendo maravilhoso. Então, meus parabéns aos professores e meu muito obrigado a vocês, PCNPs, que abriram esse espaço aí para nossa escola. Me emocionei aqui, viu? Estou segurando para chorar. Um abraço. Obrigada, Paulo. Obrigada, Obrigada, viu? A gente que agradece, e os alunos da Maciel, como todos os outros, precisam de equipes, de gestores, de professores arrojados como vocês. Muito obrigado. Tá? Obrigado pela fala. Muito obrigado. Obrigado. Vamos para a próxima escola, gente? Vamos, então. Obrigado, tá, pessoal? Obrigada, Maciel, né, os professores aí da Escola Maciel, pela contribuição, né? Obrigada aí pelo diretor Paulo, né, pelas palavras. E agora vai ser o Jerônimo, então passa a palavra para o Thales e para o William, né? Achei que ia ser a eleita, por isso que agora é o Jerônimo, então. Então, o Thales e o William. Estamos com o Virley e a Janaína aí? Virley Lopes, nosso conhecidíssimo, né, professor de matemática. Estou aqui presente. Presente, a Janaína dos Reis, ela é professora de história. Estou aqui também. Fantástica também. Né? E o que será que a Janaína... Tem uma invasora de humanas hoje. O que a Janaína está fazendo aqui? O Virley, a gente sabe que o Virley faz robô, o Virley formata computador, o Virley ele faz milagres aí, né, com matemática e tecnologia. E a Janaína está aqui. Conta um pouco para a gente, Virley e Janaína. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. É que onde eu estou a internet, ela está muito instável. Eu até abri o vídeo, mas eu não sei se ele está aparecendo, tá? A minha imagem. Se cortar, me avisa, por favor, que eu retomo. Primeiro, eu queria agradecer essa possibilidade de invasão das ciências humanas junto com a matemática, junto com as ciências, né? E aí a gente veio contar um pouquinho dessa loucura que tá para a gente garantir audiência dentro da escola, fazer com que os alunos participem, né? E assim, a gente corre atrás, não são grandes metas, não. A gente corre atrás no 1 a 1. Né? A gente tenta fazer 1 a 1, vir aquele aluno que de repente não participou numa aula, tentar trazer para a prova. E aí, dentro dessa perspectiva de como fazer os meninos participarem, os meninos estarem presentes, a gente percebeu no decorrer do ano que quando a gente vai dar aula de eletiva, os meninos vinham numa maior quantidade participar da aula. E no nosso caso, com exceção do Virley, que a eletiva dele ele dá a fábrica de robôs sozinho, os demais professores trabalham em dupla. Então, o que a gente percebeu? Que a interação entre os professores agradava aos alunos. E aí a gente foi procurar uma forma de fazer com que essa interação entrasse dentro dos componentes curriculares da base. E aí lançaram esse desafio para a gente, falaram assim, e o que vocês acham de repente, dar uma aula em dupla, juntar 2, 3 professores para dar aula? O que vocês acham, né?
E a gente é do tipo topa qualquer parada. Se der errado, valeu a experiência. Então, vamos lá. E dentro da história, quando eu trabalho com a questão da escravidão no século XVI, eu trabalho muito com dados, porque eu mostro para o menino a quantidade de pessoas escravizadas que foram trazidas entre 650 e 1600 para o Brasil. E aí eu fiquei pensando como ajudar. É uma habilidade fragilizada apontada dentro do plano de ação da escola em matemática. E aí eu fiquei pensando como que eu poderia fazer a matemática ficar óbvia na história, para o menino poder enxergar, interpretar de uma forma diferente os dados que eu apresentava para eles. Porque se eu só falo número, o menino está lá me olhando, eu não sei se na cabecinha dele ele está conseguindo desenhar aquele cenário. Então, o melhor seria o menino realmente desenhar esse cenário. E aí, conversando com o Virley, falei, Virley, vamos fazer uma aula para construção de gráfico de setores? Eu faço a coleta dos dados com os meninos. Ano passado, eu fiz esse trabalho por meio de trabalho de campo, entrevista na rua. Levei os meninos para a rua para entrevistar pessoas. Esse ano, pela impossibilidade, a gente trabalhou com dados de regiões do país, né, da questão da escravidão. Aí o Virley falou assim, a gente vai ter alguns problemas, que aí o Virley vai pontuar esses problemas. E aí a gente juntou os dois, então vamos trabalhar junto. Então eu dei a aula de história, chamei o Virley, foram 3 aulas de 1h30, convidei o Virley para vir, e aí entramos nós dois. E aí eu vou tentar mostrar para vocês uma parte da interação que a gente fez, que a gente gravou a aula. Então, foi assim, primeiro eu dei história, aí o Virley chegou, explicou a parte dele, deu a parte dele, e aí começou a interação com os alunos. E aí a gente foi desenvolvendo o trabalho. Virley? Bom dia a todos. Obrigado por ter me convidado, Thales. Para mim é um prazer trabalhar assim, e principalmente a gente dividir a experiência, né? A gente não sabe tudo, mas compartilhar os experimentos, a gente acaba tendo sempre um truque na manga, né? E o professor sempre tem que trabalhar com uma coisa a mais. Quando a Janaína me procurou, ela tinha necessidade de construir gráficos para que o aluno tornasse uma coisa mais concreta para o aluno, ele entender uma parte mais visual do que está acontecendo com aquela construção dos números. Aí o que eu propus para ela? Ela propôs de fazer os gráficos de setores. Primeira coisa que eu falei para ela, Janaína, não tem como, porque o menino não vai ter transferidor, compasso, como é que um vai ter, o outro não? Aí surgiu aquele monte de ideias, se o aluno pedir para eles comprar, às vezes pedir para eles imprimir. Aí passou um dia, eu falei assim, não, Janaína, vamos pensar melhor nessa ideia. Aí surgiu a ideia, depois eu pensei num trabalho de um outro professor, o professor Eduardo da nossa turma, que ele tinha feito um gráfico de setor usando GeoGebra. Eu falei, nossa, vai ser oportunidade. Então, qual foi a minha ideia? Trazer o GeoGebra como uma ferramenta digital para incentivar a participação do aluno. E através do GeoGebra, tem as vantagens que ele não precisa baixar, porque eu entrava diretamente no site, então ele não precisava baixar o aplicativo, e a facilidade do aluno interagir. Depois a Janaína vai ver se ela consegue compartilhar o vídeo, mas a gente vê grande participação dos alunos. Então, depois vocês vão até ver, eu vou apresentar alguns alunos, mas vocês vão ver lá, por exemplo, alunos que, quando eles começaram a pegar a ideia, é lógico que tem aqueles que têm dificuldade, não conseguem pegar de primeira. Às vezes você tem que ter um atendimento um pouquinho maior, mas aí você pensa assim, em tempo virtual, através de janelas online, como é que você vai fazer uma interação com o aluno? Mas a gente teve grande facilidade dos alunos que aceitaram a ideia. Tanto é que, quando ela mostrar o vídeo, vocês vão entender melhor. Mas os meninos que tinham dificuldade começaram a participar. Então, alunos que, às vezes, se fossem em sala de aula, eles não iam conseguir fazer com tanta facilidade. Às vezes, se fosse é importante fazer com régua e compasso. Mas, com essa ferramenta, às vezes, eles tiveram até mais facilidade. E trazer isso para eles. E depois, futuramente, levar eles a fazer com régua e compasso, talvez eles vão ter uma outra visão da coisa. Porque eles viram no meio tecnológico, e agora depois eles verem no método prático, vai partir de uma coisa abstrata para o concreto. Eu acho que eles vão ter uma outra visão
de como que é esse processo, de construção de gráfico de setores, de trabalhar com compasso, com regra de 3. Aí, qual que foi nosso caminho? A Janaína primeiro apresentou a proposta, explicou para os meninos as fontes que ela teve, os dados que ela teve. Aí eu comecei a questionar com os alunos. O que a gente precisa para fazer um gráfico de setores? Ah, a gente precisa primeiro do total. E ela tinha passado a população mundial e mostrou todas as religiões, as principais religiões, se não me engano são 7. Depois no vídeo vai ficar mais claro. Aí eu questionei, e esse grupo aqui que não está participando, o que seria? Aí os meninos começaram a falar, questionar que eram de outras, que às vezes não seguiam religiões, ou que às vezes eram de outras religiões que não eram dessas principais. Então os próprios alunos começaram a surgir essas ideias, essas interpretações do que está acontecendo. E foi muito legal isso, porque partiram deles essa compreensão. A gente só jogava a questão e eles começavam a construir isso. Aí depois a gente foi para construir as tabelas. Então aí a gente começou pelo movimento da regra de 3. Então isso a gente fez em conjunto com os alunos. Estava eu, a Janaína e os alunos, fez em grupo. E a gente começou a compartilhar a ideia. Vamos fazer... O que tem que pegar aqui? Qual que seria o total? Qual que seria a parte? Vamos montar na forma de fração, vamos simplificar, vamos fazer divisão, transformar em porcentagem. Construímos uma tabela. A gente mandou, a Janaína já tinha mandado previamente a tabela para os alunos, e eles foram preenchendo a tabela no caderno, das informações que eles tinham, os resultados que a gente ia obtendo com as equações, com as transformações. Aí depois a gente passou para o movimento do GeoGebra. Expliquei para eles como que entrava no site, qual GeoGebra que eles tinham que entrar, porque tinham vários modelos de GeoGebra. Aí depois eu comecei a mostrar as etapas de como construir, quais eram as ferramentas, o setor, qual era a função de cada botão. Aí na próxima etapa, a gente começou já a construir. No começo, os alunos tiveram um pouco de dificuldade com essa intimidade. Eles já conheciam o GeoGebra, mas eles não tinham visto para construir um gráfico de setores. Então, os alunos, por serem alunos de 7º ano, eles estão se atualizando atualmente com o GeoGebra, eles tiveram um pouco de dificuldade no começo. Mas depois, quando eles começaram a pegar a ideia, você vê que muitos alunos já despertavam antes. Então, depois eu não sei se vai caber no vídeo, mas chegava em momentos em que eu estava explicando para um e já tinha 2, 3 que já tinham passado à minha frente. Então, eu ia começar assim, depois também não sei se vai caber no vídeo, mas os alunos começavam a falar assim, professor, aqui tem jeito de colorir. Professor, olha, tem jeito de pôr essas linhas aqui com cor diferente. Então, os alunos começaram a brincar com o objeto. Isso que eu achei legal, o aluno construir seu conhecimento através de uma brincadeira. Então, passou de ser uma obrigação, passou de ser uma função, para ser uma coisa prazerosa para eles. E é uma coisa que, se fosse em sala de aula, e às vezes eu não ia deixar acontecer isso. Eu ia ficar falando assim, aluno, você vai clicar aqui. Arthur, você vem e clica nessa parte. E no meio virtual a gente não tem esse acesso com o aluno. A gente tem que falar para ele tentar de si próprio. E é muito gostoso quando o aluno começa a construir seu conhecimento e parte a fazer sozinho. A parte, assim, a desenvolver, criar seu próprio conhecimento. Então, eu até vou pedir agora, para ficar mais claro o que eu estou falando, vou pedir para a Janaína compartilhar o vídeo. Tem como você compartilhar agora, Janaína? Oi, você estava falando e eu fui passando aqui, tentando mostrar. Eu queria só ressaltar um ponto que o Virley já comentou, que isso foi muito legal. Gente, não é que é legal, chega a parecer mágico, sabe? Aquele aluno que na régua de proficiência está colocado como abaixo do básico, ele virar e falar assim, aperta aqui, clica lá, troca para cá. E aí ele vai mostrando para você como que você consegue resolver coisas. Os meninos falando para o Virley, não, professor, mas não está dando certo porque você está fazendo assim, você está fazendo assado. E, gente, meu olho até brilha, sabe? o meu olho até brilha. E o que foi mais legal disso tudo foi a autoestima desse menino. Porque a partir do momento que ele olhou para essa atividade, ele viu que ele dava conta,
Na hora que começou a AP, os meninos começaram assim, professora, eu não consigo entrar no site, professora, eu quero fazer a prova. Eles entraram num lance de participar, assim, professora, minha participação está valendo ponto extra, sabe? E são alunos que dentro da sala, eles estão apagados, eles não falavam. Eles, assim, a gente tinha que o tempo todo. E eles conseguiram desenvolver essa autoestima deles e eles jogaram isso para as matérias da base, sabe? Então, para as outras matérias também. E isso, gente, isso faz meu coração cantar, sabe? Porque a gente vê como que a gente está impactando positivamente na vida dos meninos. Eu vou tentar compartilhar o vídeo, eu entrei pelo computador também. Vou tentar compartilhar o vídeo, mas eu não sei se meu computador está com problema de áudio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar. Se não der certo, eu vou mandar o link compartilhável para vocês. E aí eu vou pedir para vocês assistirem a partir do 1h04, tá? Então, dá um sinal para mim. Eu vou pôr aqui para dar o play e vou desativar meu som do celular. Dá um sinal para mim se vai ter... se vocês vão estar me ouvindo. Eu vou pedir só autorização para compartilhar a tela. Ô, Janaína, eu liberei para você conseguir compartilhar, ver se dá certo. Tá. Enquanto ela vai compartilhando, eu queria falar assim, que realmente os alunos gostaram tanto do programa, que ela até citou sobre a AP, teve alunos que vieram me perguntar, eles não acessar. Eles vieram me procurar, eu tive que mostrar como que acessava e tudo mais. Aí, no meio da conversa, um deles me perguntou assim, professor, vai ter gráfico de setor? Aí eu falei, vai ter. Aí ele perguntou, posso fazer pelo GeoGebra? Eu falei, pode, você faz e confere lá. Então, eles viram essa parte, eles gostaram muito disso, tanto é que atingiram nesse ponto. Pode começar, Janaína. Está compartilhando, tá, gente? Eu estou conseguindo ver. Tá dando para ouvir? Talvez o áudio não está tão bem. Gente, vocês estão vendo, mas vocês estão ouvindo? Não tá comprometido. Mas aqui, ó, a gente vê assim, ó, eu vou comentando então como que foi. Aí os alunos começaram a construir os gráficos de setores. Aí, à medida em que eles foram fazendo o gráfico de setores, a gente fez, primeiro a gente construiu a tabela, os meninos pegaram com a Janaína uma tabela, né, com os dados, a gente construiu as operações em regra de 3, tentando descobrir quais as porcentagens, para depois, aqui é a imagem dessa tabela, essa tabela é a que eu utilizei. Aí eu mostrei para eles que a quantidade de população, mostrei para eles como calculava, numa tabela constava esses valores, e a gente foi mexendo com esses números. Então, eu tinha em comando. Aqui os alunos, um aluno está participando, Gabriel, ele perguntando como é que fazia, ele também teve muita dificuldade por causa da internet dele. Aí a Janaína também não conhecia fazer pelo GeoGebra, ela também foi uma das que foi aprendendo com esse processo. Aqui a gente construiu a tabela, aí aqui eu mostrei como que fazia por regra de 3, então eu falei para eles, monta nessa parte, dessa parte. Aqui mostrando para eles como que acessa o site, né? Aí mostrando para eles quais são as funções dos botões. Aqui como fazer o arco, a circunferência. Primeiro eu fiz uma pequena demonstração, para depois entrar no gráfico de setores. Então mostrei a função de cada botão, o que eles faziam, para eles entenderem melhor o que eu ia fazendo. Eu não queria que eles fizessem, eu queria que eles soubessem o que estão fazendo. Então mostrei para eles como seria um raio, diâmetro. Aí comecei a montar o arco. A gente pegava lá a transformação em graus que estava na tabela, e eles faziam as transformações com esses gráficos de setores. Então aqui a primeira religião, se não me engano, foi a católica.
Mas gente, mas assim, ó, o Virley, é muito interessante, assim, ó, Janaína, Virley, o William tem uns apontamentos para fazer e nós temos a Eleika ainda para falar. Mas é muito interessante o que vocês trouxeram dessa questão do aluno que não participa no dia a dia, né? Então, assim, nós estamos fazendo aí do limão a limonada, né? Pegando desses dias aí que foram dias mais difíceis e estamos vendo coisa boa, né? Tirando coisa positiva dele, né? E eu acho que isso que é fantástico, né? William, o que você gostaria de falar? Cereza, primeiramente, parabéns, né? Os professores Virley e Janaína aí, porque quando existe uma iniciativa de parceria, nós podemos perceber que a compreensão dos alunos até fica melhor. Aí, conforme o Virley estava relatando um pouquinho daquilo que eles fizeram, aí eu vi que por meio do relato dele, aconteceu interação dos alunos, alunos com dificuldade de participação, despertando interesse dos alunos. Então, são situações que, às vezes, a nossa prática, se nós propusermos a fazer pequenas mudanças, traz transformações significativas lá na aprendizagem dos alunos. Os alunos fazendo questionamentos, ao ponto quando o professor está explicando etapas, outros garotinhos já estão lá na frente. Não, professor, aperta aqui ou ali. Então, são situações que traz exemplos para nós que é possível, sim, o professor propor situações diferentes, ferramentas digitais, aonde nós vamos trazendo mais o interesse dos alunos. E uma das possibilidades que eu percebi quando entrei em contato com os professores foi esse envolvimento da matemática e história, que às vezes na ótica das regrinhas, fala, não, mas como que eu vou colocar matemática e história junto ali? Os dois profissionais pensaram um caminho e um meio, e eu vi que foi um meio positivo e trouxe significado importante para a sala, para a classe, para a escola, para os próprios professores. Então, parabéns, isso aí. Eu achei muito, muito importante esse movimento a qual eles fizeram uso. É isso aí. Olha, eu fico assim feliz por tudo que o William já pontuou e mais, né, na nossa pré-reunião aqui que a gente faz, né, com o Virley, com a Janaína pontuou muito forte a questão do socioemocional, né? Então, Janaína, assim, ó, foi fantástico, né? Ela traz essa questão do aluno que se envolve, do aluno que não participa e começa a se envolver. Então, é uma mudança, como diz o William, que vai gerando transformações. Uma pequena mudança gera grandes transformações. Virley, Janaína, gratidão, obrigado. Queríamos que vocês ficassem mais o convite. Hora falando com a gente. A gente compartilhar coisas que a gente fez, que deu certo. E às vezes poder até motivar algum professor. E a gente conseguiu atingir algum professor, se levar essa ideia para nós, já valeu esse momento. Obrigado a todos. Eu queria agradecer o convite também, esse momento de invasão, e me colocar à disposição. Se algum professor quiser conversar, eu fico aí à disposição, vocês conseguem me encontrar pelo pessoal da diretoria de ensinos. De repente a gente faz um trabalho em escolas, por que não? Por que não? Né? Por que Obrigado não? pelo convite, gente. Obrigado você. Valeu pela disponibilidade. Thales, professora Silvana Tosta está com a mão levantada. Oi, Silvana. Ó, eu tô com a mão levantada, mas não é nada não, é só para agradecer mesmo. Então é muito. Nós que agradecemos, Silvana, sem palavras aí para agradecer todos vocês que puderam contribuir com a gente. Vamos passar para a Eleika, meninos? Vamos. Eleika? Pessoal, estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom? Tá legal? Agora sim. Estou ouvindo. Eleika. Oi. O som tá legal, pessoal? Agora tá. Ok. Qualquer coisa vocês me avisam se o áudio cortar. Pessoal, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade e estou encantada com a partilha de conhecimentos aqui, dicas,
porque eu estou num momento, assim, que creio que muitos outros estão buscando essas opções para poder encerrar o ano de uma forma que a gente não tem aí quantidade menor de aluno, que às vezes agora nessa busca ativa a gente está junto aí para trazer mais alunos e tendo dicas como dos professores aí, foi fantástico para que a gente possa inovar o finalzinho aqui e trazer mais alunos para participar das aulas, né? Eu gostei muito, então eu agradeço a oportunidade e de tentar poder ajudar um pouquinho. Vou falar de uma forma geral, né? Porque tudo isso que está acontecendo, ninguém esperava por isso. E no início, como todo mundo ficou apavorado, eu tentei buscar fazer uma rotina, trabalhar com os alunos até hoje com essa rotina, buscando que eles tenham responsabilidade de horário, porque eu não tinha disponibilidade no período da tarde para trabalhar com eles, eu trabalho só de manhã no estado. Então, assim, a ideia, né, do Centro de Mídias eu achei fantástica, mas eu, por exemplo, à tarde eu não posso assistir às aulas do 9º ano. Então, eu tinha que criar uma rotina com ferramentas mais práticas e que fosse mais possível e acessível para todos. Então, eu já tinha um vínculo com os alunos, né, com a maioria deles, por WhatsApp. Então, isso ajudou muito. E eu mantive esse vínculo, mas com uma rotina com bastante simplicidade e amorosidade. Então, a minha rotina com eles é assistir às aulas no Centro de Mídia, no dia das aulas, que coincidentemente era na segunda, de ciências, né? Passou a ser depois de um período. Isso facilitou bastante, ajudou na rotina. A gente interagia pelo WhatsApp, né? Com os chats que tinha lá no Centro de Mídia, mais pelo WhatsApp. E tinha a participação da maioria, porém alguns era no individual. E até hoje, se eu passo uma prática, eles vão gravar um vídeo para demonstrar essa prática, e a prática sempre pensando no que eles têm em casa, para que eles não tenham que comprar, porque tudo que viesse a ter que comprar, muitos ali da nossa clientela, né, do Israel, não podiam comprar e não podiam participar. Então, eu sempre fui adaptando a isso, mas eles sempre mandavam no individual, então aquela paciência de atender eles no individual, dar um retorno para todos, né, sempre, mas dentro do nosso horário. Então, eu achei que eles criaram uma responsabilidade muito grande, porque eu podia atendê-los só no período da manhã. Então, muitos que não acordavam, passavam a acordar às 7 horas da manhã, como se estivesse na escola mesmo. E ao invés de usar o canal de mídias, né, para fazer essa aula, no final da semana a gente abria a aula no Messenger, na sala do Messenger. Então, eu percebi que com o tempo, todas essas emoções, né, dificuldades, novas informações, foi diminuindo a frequência dos alunos. No início, foi bem maior o público, depois foi diminuindo. Eu pensei assim, bom, como eu também estou numa turbulência de emoções, eles também estão, porque aí vinha notícias de alunos, você escuta coisas que acontecem às vezes dentro da casa deles, então a realidade deles são diversas, e aí a gente também tem que ter o bom senso de respeitar. Eu passei a trabalhar não só com mensagens de rotina diária para inspirar eles, né, a iniciar o dia, mas eu passei a trabalhar com dinâmicas intercaladas com o conhecimento e as habilidades aplicadas. Então, mensalmente, né, mas a gente pegou um período principal, do 2º bimestre para o 3º, que eu tirei uma semana inteira para trabalhar o socioemocional. Então, eu pratiquei dinâmicas com eles no WhatsApp, no individual e na sala do Messenger. E, assim, o aumento de participação foi muito gratificante. Se eu tinha 2 alunos às 7 horas da manhã, por exemplo, passou a ter 15, 20 alunos. Então, por quê? Porque eu senti que eles falaram assim, pensaram, ela lembra da gente. Ela percebeu que nós não somos ali um robozinho que só recebe conhecimento. Não, nós temos o lado emocional que também tem que ser trabalhado. Então, eu senti esse vínculo se fortalecer demais. E muitos alunos que realmente, igual o pessoal comentou, que não participava nem em sala de aula, passou a participar. E muitas das vezes eles não mandavam mensagem no grupo ali, no áudio, no vídeo, mas eles mandavam para mim no particular. Então,
aquela habilidade de estar presente no vídeo, no áudio com todos, e ao mesmo tempo lendo um WhatsApp para ver o que o outro comentou, e aí eles sempre pediam assim, professor, o que você acha? Eu falei, certo, eu montei o vídeo certo, então eu tinha que ter essa destreza, assim, a habilidade mesmo de estar trazendo o que o outro estava comentando ali na sua vergonha, na sua timidez, e trazer para a aula no mesmo momento. Então, assim, tanto eu quanto todos os que participaram, eu penso que tecnologicamente nós aprendemos muito e temos muito mais a aprender. E, assim, uma das dinâmicas que eu vi que ajudou muito, esse cuidado com eles. Então, teve momentos que a gente fez plantio de árvores, eles gravaram o vídeo, porque já era tarefa mesmo do caderno do aluno, mas na dinâmica eu falei para vocês, nós vamos plantar uma semente, e essa semente é você. Então, todos os dias você vai aguar, você vai cuidar, você vai ver como que ela está crescendo, se tem ervas daninhas crescendo em volta, que são os pensamentos, que tá ali sempre, né? Então, assim, foi muito lindo mesmo. Então, assim, eu me emociono, porque eu ajudei muita gente e eles também me ajudaram muito, porque ninguém estava esperando passar por isso. Então, a dificuldade é geral, está todo mundo aprendendo, e eu penso assim, que nós temos que fazer mais esse momento de troca mesmo, para um ajudar o outro, e é isso, é aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Eu acho que é isso. Eu quero, assim, agradecer, né, de coração, acho que está todo mundo emocionado com tudo que a gente já ouviu. E hoje você finaliza essa TPC com essa fala que vem para fortalecer todos, né? Eu acho que a gente pensar nesse socioemocional nesse momento é super importante, tanto para os nossos alunos quanto para nós, né? Para todos nós, professores, para todos nós da educação, porque esse ano realmente não foi um ano fácil, né? Mas nós estamos vencendo e com grandes resultados, né? Colhendo aí frutos que a gente não imaginava conseguir colher, né? E essa busca sua, né? De retomar esse aluno através do emocional e esse aluno se sentir importante nesse momento e ele vir, né? Falar, não, tem alguém preocupado comigo, tem alguém olhando para mim de uma forma diferente, né? E isso não tem preço, né? A gente não consegue mensurar, né? Quando a gente ouve uma fala assim, né? Desse cuidado com os nossos alunos. Então, eu quero agradecer de coração mesmo, né? Por esse fechamento aí tão emocionante, né? Do nosso dia. Eu agradeço. E eu queria só fazer mais um comentário que eu acho muito importante, Maitê, a união de todos da escola, né? Os professores, nós, assim, formamos um grupo de um apoio muito intenso, assim, por mais que às vezes a gente não conversava muito em grupo, mas a gente percebia que todos estavam passando pelas mesmas dificuldades, né? As mesmas ansiedades. Então, isso ajudou muito. E agora, nessa busca ativa, o comprometimento com todos, porque acho que todo mundo chegou num ponto que cansou, né? E aí precisava de uma união para fortalecer e trazer aqueles alunos que também cansaram, porque isso, assim, atingiu todos. Não tem como não ter atingido alguém, né? Tudo que passamos. E a união realmente, assim, ó, da escola, os diretores, vice-diretor, coordenação, os professores, nessa busca ativa mesmo, de mandar uma mensagem, olha, como que você está, por que você sumiu, né? Você está precisando de alguma coisa? A escola, né, com a nossa vice-diretora e na casa desses alunos, nossa, aumentou muito a entrega de atividades, porque eles perceberam que dessa forma, eles também pensaram assim, nossa, eles lembram que a gente existe. A escola está longe agora, mas eles ainda nos consideram, eles querem a gente perto. Então, atingiu aqueles alunos que, não, às vezes, por um motivo qualquer, não tinha internet, porque muitos pararam de pagar a internet, porque a economia foi atingida de uma forma muito brutal.
Então, isso ajudou bastante a união dos professores da nossa escola nessa busca ativa e com o apoio total da nossa administração. Então, eu quero agradecer muito a todos, até mesmo nossos colegas que estão aqui presentes, porque eles sabem que esse apoio na nossa escola, ela é real mesmo, sabe? É muito bacana. E obrigada para vocês mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Temos várias mensagens aí no chat, né, Maitê? Não vai dar tempo de ler todas, mas só agradecimento mesmo a todos que estiveram conosco nessa manhã. A intenção foi, como a Maitê disse, trazer práticas, trazer situações que são possíveis para nos deixar um pouco mais tranquilos, menos agoniados no letivo. Passo a palavra, acho que é a Eliene. Isso, eu gostaria de parabenizar as iniciativas, e para mim ficou forte alguns pontos, né? É o ponto de que o professor se colocar para o fazer, pensar no aluno, ter essa garra, ter essa vontade, que a gente sabe que seria muito mais fácil pensar assim, tem só 2 alunos, vou fazer para esses 2 e vamos ver no que vai dar. E não, né? Nós estamos lá pelos alunos, e se não tem os alunos, não tem sentido, né? E essa questão do trabalho socioemocional, que a Eleika falou muito bem, que o Thales pontuou também na Janaína, que ficou muito forte para nós enquanto a gente fazer reunião com vocês, né, da importância de estar trabalhando esse socioemocional junto com o cognitivo, que vocês puderam perceber que, de fato, trabalhando socioemocional, tendo um olhar mais humano para esse aluno, ele acaba compreendendo melhor e a gente atinge lá as habilidades e o conhecimento, que é nosso foco, né, nosso ponto norte lá para onde a gente tem que ir. E assim, é muito interessante ver como a matemática ajuda na interpretação do que está acontecendo, né? No caso da história, eu acho que isso linkado com psicologia, puxando aqui para o meu lado, que faz que entender esses gráficos, como que é formado, entender toda essa movimentação, ajuda na interpretação. E que o chat, né, que está sendo usado pelos professores ali, também acabam forçando o aluno a aprender a se expressar de forma escrita, que a gente sabe que eles têm muita dificuldade, né, nessa interpretação, nessa escrita, de colocar o que está na cabeça no papel, na escrita, que eles são muito mais fáceis e melhor compreendidos quando falam, se expressam oralmente nas aulas, e eles estão tendo que se reinventar também, e que nós, enquanto professores, fazemos parte dessa construção, né? Então, a gente viu muita coisa negativa e a gente tem falado muito do peso disso tudo, mas hoje foi muito gostoso e muito leve ver as partes positivas e ver que é possível, né? Que a gente sabe que 100% a gente não atinge nem no presencial, agora também não conseguimos, mas esse pouco que a gente conseguiu resgatar já está valendo a pena, né? Então, meu parabéns aí para todos que apresentaram hoje, todos que estão assistindo, que a gente sabe que também fazem a diferença na sala de aula ali com os alunos. E eu gostaria, então, de finalizar lembrando que a lista de presença da manhã é automática aqui pelo Teams, e que os professores da tarde que estão nos assistindo, a lista de presença estará na descrição do vídeo, certo? E também encaminharemos para os professores coordenadores. Agradeço a atenção de todos, a participação. Uma boa manhã. Agora nós temos o Centro de Mídias, né? E bom final de semana que já está chegando. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Boa tarde, né? Bom final de semana aí para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Bom final de semana a todos. Boa tarde a todos. Feliz final de semana aí. Obrigado por tudo hoje aí. Foi muito interessante. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Boa tarde. Tchau, pessoal.